Olá! Já parou para pensar? E se a gente pudesse usar uma lanterna para iluminar não só o caminho à nossa frente, mas também os cantos mais profundos da nossa própria mente? Hoje, a gente vai explorar exatamente essa lanterna, a razão, e descobrir o que acontece quando a luz dela toca a fronteira fascinante do mistério. O que isso revela sobre o nosso bem-estar? Vamos descobrir juntos? A pergunta que vai guiar nossa conversa é essa: será que a razão é a única bússola que a gente precisa para navegar pela vida? Ou será que, para uma experiência ser completa de verdade, a gente precisa de algo mais? Algo que, sabe, que dance junto com a lógica. Essa é a jornada que a gente começa agora. Vamos pensar um pouco no poder incrível do pensamento racional. É ele que permite que a gente sonhe e logo depois construa estruturas que literalmente conectam mundos. É a razão, por meio da ciência, da medicina, que transforma o que antes era uma sentença de morte numa chance de viver. Ela salvou e, olha, continua salvando milhões e milhões de vidas. E é essa mesma capacidade que nos levou a entender o nosso lugar no cosmos, sabe? Mapeando galáxias a bilhões de anos-luz de distância. A razão é, sem dúvida nenhuma, nossa grande aliada contra o caos, contra a ignorância. Mas é aqui que a nossa exploração fica ainda mais fascinante. Toda lanterna, não importa o quão forte ela seja, cria uma borda de luz. É nessa fronteira, bem onde a clareza encontra a sombra, que os maiores mistérios começam. Vamos caminhar juntos até lá. Pensa só no nosso dia a dia. A gente aperta um botão e pronto, a internet funciona. Parece mágica. Mas a verdade é que a grande maioria de nós não faz a menor ideia das equações super complexas por trás disso. E quer saber? Tá tudo bem. A mesmíssima coisa acontece com o GPS. Ele usa a teoria da relatividade de Einstein, satélites, tudo para nos guiar. E o que a gente faz? A gente simplesmente confia. A experiência funciona, mesmo sem a gente entender toda a teoria por trás. E a criptografia que protege nossas senhas, nossas contas. Ela é baseada numa matemática que pouquíssimas pessoas no mundo entendem de verdade. Ou seja, a nossa realidade é construída sobre uma base de ciência que na prática a gente usa com base na confiança, não na compreensão total. E o que eu acho genial nessa citação é a simplicidade dela. Ela resume tudo. A gente aprende a andar muito antes de entender de biomecânica. A gente se apaixona bem antes de entender de neuroquímica. A experiência vem primeiro. E isso não é uma falha, é simplesmente como nós, seres humanos, funcionamos. Isso acontece até na fronteira do conhecimento humano. A física quântica é o exemplo perfeito disso. Ela consegue prever o comportamento de partículas com uma precisão, assim, absurda. Mas o porquê de uma partícula poder estar em dois lugares ao mesmo tempo? Bom, isso continua sendo um mistério que desafia a nossa lógica. E aqui a gente chega no maior de todos os mistérios científicos, a consciência. A ciência pode mapear qual neurônio dispara quando vemos a cor vermelha, mas ela não consegue explicar por que existe a sensação de ver o vermelho. Essa lacuna entre a mecânica do cérebro e a experiência de estar vivo é o que o filósofo David Chalmers chama de o problema difícil. Só que essa abertura para o mistério tem um lado bem sombrio. É um terreno fértil para quem quer enganar, para quem quer vender falsas esperanças. E é exatamente por isso que o ceticismo, a nossa capacidade de questionar, não é pessimismo. É uma ferramenta essencial de proteção e de bem-estar. Então, o ponto crucial aqui é saber diferenciar. De um lado, temos a ciência legítima, uma mecânica quântica. Do outro, alegações como cura quântica, que pegam emprestado a linguagem da ciência para vender ideias sem nenhuma comprovação. A ciência de verdade exige evidências rigorosas. A pseudociência, ela pula essa etapa. E isso é vital para o nosso bem-estar. Ser cético diante de uma promessa de cura milagrosa não é ser negativo. É um ato de autopreservação. Exigir provas, perguntar por estudos, desconfiar de soluções fáceis, isso pode literalmente salvar uma vida. Mas agora que a gente já vestiu nosso escudo do ceticismo, podemos voltar a olhar para o mistério de uma forma segura e, mais que isso, enriquecedora. Porque existe sim uma linguagem poderosa para explorar o que a razão não alcança. É a linguagem da arte, dos símbolos e da nossa experiência interior. E este ponto ilustra brilhantemente a diferença. Usar quântico como uma metáfora para descrever uma experiência profunda, sutil e inexplicável, isso é o domínio da poesia, não da medicina. É uma forma honesta de descrever a riqueza da nossa vida interior. Pensem como uma música pode mudar completamente o nosso dia.
ou como um momento de silêncio na natureza pode trazer uma clareza imensa. Essas experiências são profundamente reais, são valiosas, mesmo que não dê para medir num laboratório. Elas são parte da verdade da nossa existência. Certo. Então, como a gente pode viver com essas duas verdades? A necessidade de evidência e, ao mesmo tempo, a realidade da experiência que não se mede. A resposta não é escolher um lado, mas aprender a dançar com os dois, num equilíbrio dinâmico e muito saudável. E essa dança tem alguns passos simples. Primeiro, proteja a saúde física exigindo provas. Segundo, valide e honre as experiências subjetivas, a arte, a emoção. E terceiro, e talvez o mais importante, encare o não saber, não com medo, mas com uma curiosidade aberta, sabe? Os autores que inspiraram esta análise chamam esse estado de bug reflexivo. Pense nisso como um espaço de tranquilidade criativa. Não é uma falha, mas uma pausa consciente onde a gente não corre nem para o ceticismo total, nem para a crença cega. É um lugar de humildade que gera um profundo bem-estar e abre portas para novas ideias. E ficar nesse espaço não é um fracasso, muito pelo contrário, é o ápice da honestidade intelectual. É admitir que a realidade é vasta e que nossas ferramentas para entendê-la, embora poderosas, ainda são incompletas. E isso é libertador. E assim a gente termina com essa reflexão. Manter a lanterna da razão firme nas mãos, mas sem medo de reconhecer a imensa e fascinante escuridão que se estende ao redor, cheia de possibilidades. Que maravilhas podem estar esperando justamente ali onde a nossa luz ainda não alcança.